Bom, dando continuidade ao assunto anterior, estamos falando sobre o volume de prismas e cilindros. No vídeo anterior falamos sobre o volume de prisma e hoje vamos continuar falando sobre o volume de cilindro circular. Lembrando que o cilindro é um dos sólidos geométricos que entra na categoria de corpos redondos. Ele tem pelo menos uma superfície arredondada. Lembra disso? Bom, como que eu faço então para calcular a área desse cilindro reto também, tá? Bom, ele tem então duas superfícies planas e paralelas que liga, formada por círculos idênticos, né, que são as suas bases, tá? Então, um círculo aqui e esse círculo aqui são as bases desse meu cilindro, tá certo? E eu tenho um segmento de reta que liga o centro dessas bases, que no caso é o meu círculo, né? E que eu vou chamar isso de eixo. E esse eixo nada mais é do que a altura deste cilindro, tá certo? Da mesma forma como nós calculamos o volume do prisma reto, o volume do cilindro também é dado pelo produto da área da base pela altura h desse cilindro, que é o que? A distância dessas duas bases, formado o que? Pelo eixo, tá certo? Cada uma dessas bases, como é um círculo, ele tem um raio R, né, que vai do centro até tocar a superfície da circunferência, o R. Tá? Então, repare que várias figuras geométricas vão voltando à tona, né, para os nossos estudos. Quando a gente planifica esse cilindro, olha como é que ele fica. Eu abro como se fosse um rolinho de papel redondinho e a gente abre, a gente planifica. Então, nós temos o que aqui? Essa distância nada mais é que o comprimento e aqui a minha altura. Então, como eu falei, repetindo, o volume do cilindro também é calculado da mesma forma que o prisma. É a área da base multiplicada pela altura. Nesse nosso caso, como é cilindro e ele tem dois círculos como base, então vai ser a área desse círculo multiplicada pela sua altura. Vamos lembrar aqui duas informações para a gente recordar, tá certo? Que o comprimento da circunferência é dado por 2 que multiplica π que multiplica r, sendo r o raio dessa circunferência, 2πr. O π geralmente é dado por um valor aproximado de 3,14. A área do círculo é dada por πr ao quadrado. Novamente, r é o raio desse círculo, dessa circunferência ao quadrado. Tá? Por isso que o volume do cilindro também é o quê? É a área da base, que no nosso caso, nossa base vai ser um círculo, a área da base, multiplicado pela sua altura, certo? Então, não tem nada de complicado, né? A gente está retomando a questão das áreas, jogando dentro do volume, que o volume, lembre-se, é uma figura geométrica espacial que eu tenho que considerar agora a sua altura, certo? Vamos pegar um exemplo aqui de uma caixa que tem o formato de um prisma reto hexagonal. Vamos calcular o volume dessa caixa, tá? Como é um hexagonal, significa que a base desse meu prisma é a figura geométrica plana hexágono, composta de 6 lados, e por ser regular, os seus 6 lados são de mesma medida, tá certo? Ele falou pra gente que esse L mede 10 centímetros, o lado desse hexágono mede 10, e a altura desse prisma, 30 centímetros. Lembrando lá do assunto, quando nós tratamos de área de polígonos regulares, que foi em vídeos passados, nós vimos que o lado do hexágono é a mesma medida do seu raio, tá? E o apótema do hexágono é dado por R, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, raio também aqui. Tá? E que a área do polígono regular é dado por semiperímetro, que multiplica o apótema. Por isso que eu tive que fazer essa pequena lembrança aqui, uma recordaçãozinha do que nós vimos em aulas passadas. Tá? Então, se a área do prisma, se o volume do prisma é dado pela área da sua base multiplicado por sua altura, a minha base é um hexágono,
e a área e o hexágono é um polígono regular, e a área do polígono regular é dado por essa fórmula aqui, semiperímetro que multiplica o apótema, como vai ficar então o cálculo do volume desta caixa? Lembra, prisma é a área da base vezes a altura. A minha base é um hexágono regular. O hexágono regular, o cálculo da área dele é dado por semiperímetro multiplicado pelo apótema. Semiperímetro, lembra, gente, é a metade do perímetro. Lembrando também que perímetro que é o quê? É a soma das medidas dos lados deste polígono em questão, no nosso caso, o hexágono. Por que semiperímetro? Nós vimos também na aula passada. Peguem lá os vídeos anteriores para vocês fazerem esse estudo. Vamos aqui para a área, então, voltando, olha lá. A área da base vezes a altura. Minha base é um hexágono regular. A área de hexágono regular é dada por semiperímetro multiplicado pela apótema. Então, vamos colocar e substituir isso aqui na fórmula, tá? Então, olha lá, isso tudo aqui, ó, é para eu calcular a área da base, tá certo? Semiperímetro multiplicado pelo apótema, ó, semiperímetro multiplicado pela apótema. Isso tudo aqui, a área da base, vezes a sua altura, que foi nos fornecido, que mede 30 centímetros. Então, olha lá, semiperímetro é metade do perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Cada lado mede 10 centímetros. É um hexágono, eu tenho 6 lados. Semiperímetro é a metade, por isso que eu divido por 2. Então, eu tenho 6 lados, porque é um hexágono, multiplicado pelo valor, a medida do lado. Dividido por 2, porque é semiperímetro, metade do perímetro. Vezes quem? O seu apótema. Apótema é dado por raio, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. O meu raio, lembra, para o hexágono regular, é a mesma medida do seu lado. O lado foi dado para a gente, mede 10 centímetros, vezes raiz de 3 dividido por 2. Isso tudo aqui é só a área, tá? Vezes a sua altura. Calculando tudo isso daqui, o resultado me deu 4.500, que multiplica a raiz de 3 centímetros cúbicos, ok? Então, a nossa atenção sempre vai ser dada para a minha base. Quem é essa minha base? No hexágono regular, a área é dada por isso. Se fosse um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se fosse um quadrado, nós já vimos lá, lado vezes lado. E assim vai indo, tá? Vamos conhecer bem essa base para que a gente possa fazer o cálculo correto do volume do prisma. Tudo bem? Na próxima nós vamos falar um pouquinho mais agora, um exemplo da cálculo de volume de cilindro circular, ok? Um abraço para vocês.